Olá pessoal, nós estamos aqui na Fazenda São Francisco e a gente vai contar uma história muito especial na zona rural de Amargosa. Nós vamos conversar com Edmilson, ele que também é veterinário e vai contar um pouco dessa história da fazenda que também é queijaria. A história da Fazenda São Francisco, ela começou de uma vontade do meu pai de ter um sítio, uma fazendinha para ele criar alguns animais. E aí ele veio para Amargosa, onde a família de minha tia-mãe reside, certo? E aí ele rodou, virou e achou essa fazenda, certo? E aí a gente veio para aqui, na época a fazenda tinha poucas árvores, a gente reflorestou, começou a plantar, a gente sempre gostou da natureza, então começamos a plantar as árvores da fazenda. Com isso, meu irmão mais novo tinha intolerância à lactose bovina, então a gente começou com uma pequena criação de cabras, que era para consumo do meu irmão. E aí foi criando gosto e a gente foi tomando gosto pela criação de cabras e começamos a criar cabra. E fomos, tanto que a gente já cria cabra há mais de 20 anos em Amargosa. Eu brinco dizendo o seguinte, que boa parte dos meninos que já tiveram intolerância à lactose em Amargosa foram criados com leite de cabra da Fazenda São Francisco. Então a Fazenda São Francisco ela tem uma tradição de leite de cabra. Fiz faculdade, fiz veterinária, sempre pensando em voltar e tocar a fazenda. E aí eu formei no ano 2010 e vim morar na fazenda. E aí a gente veio, comecei na época, um pouco antes, eu comecei a criar a vaca de leite na fazenda. Porque a vaca de leite na época era pensando no sustento da fazenda, uma fazenda pequena. Então eu juntava a cabra de leite junto com a vaca de leite. E a gente foi tocando e foi crescendo o negócio, mas aí veio uma seca muito forte em 2012 para 2013 e apareceu uma oportunidade de eu fazer um trabalho no Pará. Lá eu comecei a trabalhar com fazenda, mas sempre com uma paixão pela fazenda daqui da Bahia, daqui de Amargosa. Fiquei lá até 2016, certo? E quando eu brinco sempre dizendo o seguinte, que uma coisa vai juntando com outra. Isso. Então, eu fui para lá, na época eu namorava a Monique, que hoje é minha esposa, e a Monique era do meio urbano. E Monique nunca trabalhou com queijo, nada. E por coincidência, a fazenda que eu fui trabalhar lá no Pará, a esposa do rapaz, lá do dono da fazenda, que era o seu Petrônio e Dona Zilá, ambos mineiros, certo? E Dona Zilá fazia muito queijo, mas era muito queijo, todo tipo de queijo. E numa dessas, ela foi aprendendo e tomando gosto pela fabricação de queijos. E aí quando foi em 2016, final de 2016, deu a vontade. Eu disse, olha, eu quero voltar para a Bahia. A saudade de casa bateu. E aí eu voltei para aqui, investi, aumentamos a produção de leite. E aí numa dessas, o comprador de leite, que comprava meu leite, me deixou na mão. Então ele simplesmente de um dia para a noite eu fiquei sem comprador para o leite. Aí eu olhei para a Monique e disse, Monique, você já sabe fazer queijo, vamos fazer queijo? Aí a Monique começou a fabricar os queijos da fazenda. Aqui agora com Monique, ela que é responsável pela produção de queijo. Primeiro ela vai falar da experiência lá no início, no estado do Pará, em que ela começou essa produção, aprendeu na verdade a fazer queijo. Conta essa experiência, Monique. Então, Ivanildo, como eu sempre falo, o Pará foi um divisor de águas nas nossas vidas, assim, principalmente na minha vida como produtora hoje de queijo artesanal. Porque eu fui para o Pará para acompanhar o Edmilson e chegando lá conheci, né, uma mineira, Dona Zilá,
é a pessoa assim que eu tenho muito carinho, muita gratidão, porque foi com ela assim que eu me apaixonei por esse mundo dos queijos. De 2016 para cá, nunca mais parei de aprender, de ler sobre material sobre queijos, estudar, fazer cursos. Então, assim, é uma pessoa que eu tenho minha eterna gratidão. É tanto que eu brinco sempre com o Edmilson que a gente ainda vai fazer um queijo, que o nome vai ser em homenagem a ela, vai ser nosso queijo Dona Zilá, em homenagem a ela, porque foi uma pessoa assim muito especial na nossa história da Queijaria São Francisco. Foi um trabalho que começou, né, na cozinha de casa, um trabalho assim de formiguinha, porque de lá para cá, a cada ano a gente vem conquistando, vem subindo um degrau. E foi um trabalho que todo mundo acreditou, não só o Edmilson que acreditou em mim, como toda a família. Fazia queijo, mandava para um, mandava para outro, todo mundo gostava. E assim começou a história da Queijaria São Francisco, na cozinha de casa. Ano passado a gente conquistou nossa inspeção, somos a 003 de Amargosa. Conquistamos medalhas, hoje temos todos os queijos premiados. Só um que não foi premiado, porque nós não mandamos para o concurso. Então, assim, eu falo que a medalha mostra como a gente segue aí no caminho certo, né? A medalha, vamos dizer assim, pontua que a qualidade do nosso leite, primeira coisa, né, que a gente tem que falar, porque assim, sem um leite de qualidade a gente não consegue fazer um queijo de qualidade. Com a boa matéria-prima, né, que é o que eu sempre falo, a qualidade dos nossos queijos começa desde lá do pasto, que é um trabalho em conjunto com o Edmilson. O Edmilson cuida dessa parte da alimentação das vacas, começa desde lá do pasto até chegar na mesa dos nossos clientes. Então, assim, é um trabalho maravilhoso que eu venho aí, eu e o Edmilson, ano após ano, estudando, procurando aprimorar nossos queijos e estamos aí no caminho. Fala como é o processo. O leite chega, daí Isso. para frente o que acontece? Então, todos os dias o leite vem, a gente recebe, tira uma amostra para o laboratório, que aí a gente vai fazer o Dornick para medir a acidez do leite. A gente mede o pH e aí o leite estando tudo ok, vai para a queijaria, desce no tanque, a gente produz. Todos os dias a gente produz pelas manhãs e aí o queijo é embalado e sai no outro dia para os nossos pontos de vendas. Quanto tempo dura cada queijo produzido semanalmente? Então, a produção dura em média 2, 3 horas, a depender da quantidade de leite. E assim, os coalhos, o frescal, os queijos frescos, que eu costumo dizer, faz no dia, sai no outro. E o maturado, que são nossos queijos que ficam na maturação aí durante 15, 20 dias, né, ganhando suas características nas tábuas de maturação, que são o que demoram um pouquinho para sair. Monique falava da parceria com Edmilson, seu esposo. É um trabalho importante. A fazenda produz os queijos, mas não só acontece a produção dos queijos, mas também a criação das vacas, das cabras. A queijaria São Francisco é mais um braço da fazenda. Digo sempre o seguinte, que tudo começa nas vacas, porque das vacas a gente tem a matéria-prima, que é o leite, e o leite é que toca a queijaria, certo? E assim, a gente vem ano a ano produzindo, vem ano melhorando os nossos animais, buscando animais que forneçam leite de mais qualidade, buscando sanidade, bem-estar. Eu acho que o principal é isso, é uma questão de bem-estar. Então, nossas nascentes são todas preservadas. A gente se preocupa muito com a questão de resíduos, então a gente sempre busca como diz, ter o menor impacto possível, ou seja, toda a lavagem de curral, de instalação, inclusive a água que é usada dentro da queijaria, o que sobra do processo, ele desce para um tanque. Nesse tanque é um tanque chorumeira, ele vai fermentar durante um período e aí a gente usa isso nos pastos, joga nos pastos, joga na lavoura de milho e aí isso volta de novo para as vacas. Então assim, a gente tenta fazer com que o sistema ele gire de uma forma economicamente viável, certo? E ela ecologicamente sustentável, certo? Eu acho que quanto mais sustentável a gente for, melhor o futuro. Então o que a gente quer deixar para os nossos filhos é um mundo melhor do que o que a gente recebeu. Então
Eu acho que a filosofia da queijaria e Fazenda São Francisco é integrar com a natureza e buscar um produto de qualidade e que traga bem-estar para os nossos clientes. É uma rede de sustentabilidade, conforme você falou. Todo o resíduo que é jogado pelos animais, você aproveita na plantação de milho que volta novamente para os animais, né? O que isso nos traz? Quanto mais eu aproveito esses resíduos, ou seja, a vaca come o pasto e vai lá na sala de ordenha, a gente usa a água para lavar a ordenha, porque a ordenha tem que ser lavada, a sala de ordenha tem que ser sempre limpa. Então essa água que é usada, certo? Ela vai ser usada para fazer uma fértil irrigação na lavoura de milho. Então, no momento que eu faço essa fértil irrigação na lavoura de milho, eu preciso de pouco adubo químico para compor a nutrição dessas plantas. Então, assim, eu uso o mínimo que eu preciso. Então, eu aproveito o máximo possível. E, assim, a água que eu uso, ela vem de uma área preservada que a gente já fez aqui. Olha, na época a gente fez um projeto com o projeto do pessoal do Gambá e eles vieram aqui na fazenda, a gente separou uma área e a gente reflorestou e hoje a nossa nascente está a todo vapor, então a gente tem uma nascente bem forte, a gente vitalizou o nosso riacho, então assim, eu acho que tem que ser ligado à natureza e isso é um ponto que a gente não pode nunca esquecer. Edmilson, fala agora da produção de cabra, que vocês já fazem há alguns anos. Como acontece essa produção aqui na Fazenda São Francisco? Vamos lá, como eu havia dito, é uma criação bem antiga e assim, as cabras são a paixão. Então a gente tem um amor muito grande por elas, elas são muito dóceis, a gente cria elas estabuladas, então 2 vezes por semana a gente solta elas para elas irem para pular, se distrair e aí volta para confinar de novo. Elas ficam confinadas porque as cabras são danadas, né? Se vacilar, daqui a pouco elas estão andando até em cima do carro da gente. Mas assim, embora seja um animal muito esperto, que corre, que quer explorar, é um animal muito interessante. Dá um queijo maravilhoso, inclusive meu filho toma leite de cabra, ele toma leite de cabra todos os dias, ama leite de cabra. E eu também aprendi a gostar de leite de cabra, então eu tomo leite de cabra todo dia. A Monique aproveita o leite, faz os queijos Busan. A gente tem duas modalidades de queijo, né, que é o queijo Busan em pasta e a bolinha que é conservada em azeite de oliva. E o pessoal adora. É tanto que a gente faz lista de espera, porque também, até pela quantidade de cabra que eu tenho, não consigo produzir muito, mas assim, é um produto excepcional. E você alia 2 coisas, um animal muito dócil, muito interessante, que só sabe o que é uma cabra quem já criou uma. Então é um animal apaixonante. E assim também que eu acho importante pontuar é que o trabalho da fazenda, da queijaria, depende do trabalho do Edmilson, com esse carinho e esse cuidado com as vacas. Tudo que acontece no curral é um trabalho interligado, é um trabalho assim de importância. Se o queijo que a gente produz aqui é de qualidade, é porque depende desse trabalho que acontece desde lá do curral até chegar na mesa do nosso cliente. Então, assim, esse trabalho, né, é importante, assim, fazenda e queijaria. É um trabalho aí que casa perfeito. Criativa. A força da comunicação na internet.